Olá, querido estudante! No vídeo que você vai ver agora, a gente vai falar a respeito da introdução à óptica, o que é luz, o que são as cores da luz. Se você gosta da nossa iniciativa, deixa aquele joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho das notificações, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Este vídeo que você vai ver a seguir fará parte do nosso curso de Termologia e Ondas, disponível em www.professordouglasgomes.com. Vamos ao vídeo. Nós vamos agora dar início ao estudo da óptica geométrica. Mas Douglas, por que a gente não chama simplesmente de óptica? Por que o nome tem de vir óptica geométrica? Porque a óptica estuda a luz. A óptica geométrica estuda apenas as regras da propagação da luz. Douglas, e existe algum outro tipo de óptica? Existe, a chamada óptica física, que vai estudar o que é a luz como partícula, fóton, e a luz como onda. Então, a natureza da luz, o que é a luz e como é que ela se comporta fisicamente é estudado pela óptica física. Na óptica geométrica, a gente vai estudar apenas a geometria da propagação da luz. Para iniciar, eu vou falar rapidamente o que é uma luz. A luz ela é uma onda eletromagnética. Douglas, o que é isso? Você sabe o que é uma onda, pelo menos do seu lidar cotidiano com isso. Você sabe que se você tiver uma piscina, começar a bater na superfície da piscina, você cria ondas, que são oscilações que se propagam nessa piscina, que vão se deslocando nessa piscina. Da mesma forma, a gente pode produzir ondas não vibrando a água da piscina, mas vibrando os campos elétrico e magnético. Mas para poder vibrar um campo elétrico e um campo magnético, eu vou precisar vibrar quem gera este campo? A carga elétrica. Pode ser um próton, pode ser um elétron. Em geral, a geração de luz, de onda eletromagnética luminosa, é feita através de vibrações de elétrons. Mas eu estou desenhando uma carga positiva aqui. Na hora que a gente começa a chacoalhar esta carga com uma certa frequência F, ela cria uma onda elétrica que se propaga no vácuo com uma velocidade conhecida. Ó. A velocidade da luz é chamada de c e vale 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. É a coisa mais rápida que o ser humano conhece. A vibração que a gente vai ter aqui vai ser uma vibração no campo elétrico que vai ficar chacoalhando para cima e para baixo, mas além de a gente ter vibração no campo elétrico, a gente vai ter também vibração no campo magnético. Aqui, ó, nós estamos provocando variações no campo elétrico e nós também vamos ter vibrações no campo magnético. E estas vibrações vão se propagando com a mesma frequência que a carga elétrica se chacoalha. Então toda onda é caracterizada por uma propriedade F, chamada frequência de oscilação. Oscilação. Então uma das propriedades da luz é esta frequência. A gente vai comentar a respeito da frequência porque ela tem a ver com uma propriedade da luz, que é a chamada cor, né? Que é uma propriedade subjetiva, né? É uma caracterização humana. Né? A cor propriamente dita, na natureza, ela inexiste. É uma sensação humana que tem relação com a frequência com que esses campos elétrico e magnético vão vibrar. Douglas, eu não sei o que é um campo elétrico nem um magnético. Não tem problema. Você não vai precisar deste conhecimento. Agora, nós não vamos estudar a óptica física, nós vamos estudar a óptica geométrica. A óptica geométrica, por outro lado, vai estudar apenas a geometria da propagação da luz, os objetos e as imagens que vão ser conjugadas nesse contexto. Então esta é a diferença entre essas duas partes da óptica. Para a gente começar, a gente vai estudar primeiro como representar a luz. A luz, via de regra, né,
Se ela estiver no meio transparente, isotrópico, Douglas, o que é isso? Nós já vamos falar a respeito. Ela vai se propagar em linha reta. Em geral, a luz costuma se propagar em linha reta. E para representar a propagação da luz, nós vamos fazer linhas orientadas. Essas linhas orientadas são uma representação feita pelos seres humanos para a luz. É uma representação, é um jeito de desenhar a luz. E esse jeito é chamado raio de luz. Então, raio de luz é um negócio que não existe. Não vá sair caçando por aí na sua vida um raio de luz. Raio de luz não existe. O que existe é a luz se propagando. E para nós representarmos a luz se propagando, nós inventamos deste raio de luz. Você já deve ter brincado com um daqueles emissores de laser, né? Aqueles ponteiros laser, principalmente os professores, quando vão dar aula em projetores multimídia, eles costumam utilizar aquele laserzinho, né? Para apontar alguma coisa na apresentação. Você já percebeu que só se enxerga aquele pontinho iluminado no projetor? Você não vê o caminho feito pelo laser. Apesar de, em muitos filmes de ficção científica, se mostrar o caminho percorrido pelo laser. Não, este caminho não vai acontecer. O raio de luz, ele não existe. O raio de luz é uma linha orientada que representa, né, a propagação da luz, a direção e o sentido, mas ela não existe. Por essa razão, você não vai ver coisa alguma aqui no meio do caminho. O que você vai ver vai ser aquele ponto ali da parede iluminada, da tela iluminada. Douglas, como assim? Eu não vou enxergar o raio luminoso? Não. Como eu já disse, nos desenhos e nos filmes de ficção científica, se representa, se faz o desenho, né, a representação dos raios de luz. Está aqui. Mas estes raios de luz aqui, eles não são visíveis. Douglas, como assim? Primeiro, antes de mais nada, a gente está falando de luz. Falei que luz é uma onda eletromagnética, mas você já se perguntou, bem, o que é mesmo luz? Eu sei que a luz é algo que se propaga, mas o que diferencia a luz de outras ondas eletromagnéticas? Porque existem ondas eletromagnéticas que não são luz, não são classificadas como luz. A luz é um tipo específico de onda eletromagnética numa determinada faixa de frequência. Não é qualquer frequência de onda eletromagnética que é chamada de luz, mas é numa certa faixa de frequência de vibração que é capaz de causar em você a sensação de visão. Em outras palavras, luz é aquilo que a gente vê. É o agente físico que, ao atingir as células fotossensíveis do olho, os cones e os bastonetes que ficam lá na nossa retina, provoca a sensação de visão. Isso é luz. Então, para que você veja algo, a luz precisa atingir o fundo do seu olho. Douglas, então eu não vejo este raio luminoso, eu só vejo aquela mancha projetada ali. E eu vou te contar por quê. Porque quando a luz chega a colar, ela é refletida de maneira espalhada em todas as direções. Por essa razão, na hora que o seu olho recebe esta luz, você acaba enxergando aquele ponto brilhoso. Mas você não vê o raio luminoso no meio do caminho. Você não vê isso daqui. Douglas, mas um amigo meu viu. Tem um jeitinho de você conseguir isso. Sabe que jeito? Você pode jogar algumas partículas aqui no meio do caminho. Partículas essas, um pó ou um desodorante. Joga um desodorante aqui. Na hora que você coloca um desodorante, um pó desodorante aqui
aquele vidrinho desodorante, que ele solta uma série de partículas aqui nesta região. As partículas serão atingidas pela luz e vão brilhar. E assim você tem a impressão de ver o caminho da luz. Não, na verdade, você estará enxergando as partículas que foram dispersas ali naquela região do espaço, que refletiram a luz. Na hora que atinge aqui aquela poeirinha espalha a luz de novo, e o seu olho, vamos supor que outra pessoa esteja aqui, né? O olho da pessoa esteja nesta posição, vai ser atingido por aquela luz. Então, a rigor, raio de luz é algo que não existe, é apenas uma linha que a gente usa para representar a propagação da luz. Ah, professor, mas se eu jogar ali um pozinho, eu vou ver o raio de luz. Você vai ver um pó. Você vai ver o pó iluminado. É isso que você vai ver. Isso vai te dar a sensação de observar o raio luminoso, mas é mera sensação, ok? Douglas, eu estou entendendo, eu já vi o que é a representação da luz, mas tem mais. O raio de luz corresponde a essa linha orientada que representa a propagação da luz. Mas, em geral, a gente não vai trabalhar com apenas um raio de luz, porque toda vez que a luz se propaga, ela se propaga numa região do espaço e para representar nós não vamos usar apenas um raio, mas um conjunto de raios que vão formar o feixe, o pincel luminoso. Um feixe de luz, que a gente também vê chamado de pincel luminoso. Douglas, por que pincel luminoso? Porque parecem os fiapos de um pincel, ó, na hora que a gente vai desenhar. É um conjunto de raios luminosos, que pode ser um feixe divergente, onde todos partem de um ponto e se afastam, convergente, onde os raios luminosos vêm separados e se juntam em um ponto, ou paralelo, né? E aí já fica óbvio, quando os raios luminosos são paralelos. Então, a gente aprendeu inicialmente como representar a luz através dos raios de luz. Vimos que raio de luz é uma mera representação, ele nem sequer existe. Quando você acha que está vendo um raio de luz, você na verdade está vendo as partículas iluminadas durante a propagação do feixe. Um feixe que é um conjunto de raios luminosos que pode ser divergente, convergente ou paralelo. Nosso próximo tema será a cor da luz. Cuidado! Cor é uma interpretação fisiológica de propriedades da luz. A saber, a propriedade que a gente vai analisar é a chamada frequência da luz. Douglas, como assim? A luz, na hora que a gente pega aquela chamada luz branca, o que a gente chama de luz branca é a composição, é a superposição de todas as frequências visíveis da luz. Então, a luz solar branca é isso. Você talvez já deva ter ouvido falar nas cores do arco-íris. As cores do arco-íris são a decomposição da luz branca solar ao passar pela gota da chuva, né? O arco-íris se forma em dias chuvosos. Aqui, ao invés de usar uma gota de chuva, eu estou usando um prisma de vidro. Na hora que a luz branca passa por um prisma, ela vai se decompor nas diversas cores do arco-íris. Se eu te perguntar quantas cores tem no arco-íris, talvez você me responda 7. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cuidado, não existem 7 cores no arco-íris. Existe uma quantidade sem fim, uma quantidade infinita de cores. Você tem o vermelho alaranjado, o laranja, aquele laranja amarelado. Depois do amarelo você tem aquele amarelo meio limão, né? Aquele verde amarelado. Entre o verde e o azul, quem nunca ficou na dúvida se uma camisa era azul ou era verde? E havia aquela briga, eu estou com a camisa verde. Não, essa camisa ela é azul. Aí ficava aquela dúvida, porque existe uma tonalidade entre o verde e o azul. Então é uma infinidade de cores. Douglas, por que a gente dá nome a 7 delas? Porque o 7
representa uma quantidade incontável de coisas, né? Alguns teóricos, calma lá, não quero entrar no tema religioso a fundo. Alguns teóricos dizem que o universo foi feito, né? O mundo e o universo teria sido feito em 7 dias, e no sétimo, né? Em 6 dias, no sétimo, Deus teria descansado, de acordo com o livro de Gênesis. Então, os 7 dias representariam uma quantidade sem fim, uma quantidade incontável de dias. A gente também pode falar nisso porque a teoria da relatividade diz que a contagem do tempo depende do referencial. Então o tempo já não é mais absoluto. Mas a ideia é que se usa muito o número 7, aqui se deu nome a 7 cores, para representar algo incontável. O que muda de uma cor para outra? A frequência da vibração. A frequência da vibração da luz vermelha é uma frequência pequena, ó. Então, ela vibra muito poucas vezes aqui nesse espaço. Já a luz violeta, ela vibra com uma grande frequência. Enquanto a vermelha vibra poucas vezes, a violeta vibra uma quantidade bem maior. Então você vai ter aqui a onda bem curtinha, né? Cheia de ondinhas acontecendo. Isso vai caracterizar a cor da luz. Por quê? Porque na hora que chega uma frequência ou outra, o seu olho interpreta isso como cor. Uma luz de pequena frequência, a mais baixa frequência te causa a sensação da cor vermelha. A de maior frequência que o olho humano é capaz de perceber é a da violeta. Como eu disse, a menor frequência visível é o vermelho e a maior frequência visível é a do violeta. Douglas, e se for menos do que o do vermelho, eu vejo? Não. E esta luz é chamada de infraluz, né? Infravermelho, uma frequência abaixo do vermelho. E acima do violeta, ultrapassando a frequência do violeta, você vai ter o ultravioleta, mas já não é mais visível. Apesar de poder provocar queimaduras na pele, câncer, enfim. E aí entra uma aula de biologia bem vasta a respeito da radiação ultravioleta, de grande frequência. Douglas, mas o meu olho, como são as estruturas para perceber a cor? Bem, a gente diz que o branco é necessariamente uma cor policromática. O que é uma cor policromática? É uma cor formada de várias frequências. Você combina as frequências do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, uma infinidade de frequências. Então este aqui é o branco do Sol. Você fala, Douglas, mas o Sol é amarelo. É porque você tem a sensação de que o amarelo se sobressai, mas a luz solar é uma luz branca, certo? Então está aqui, deu para entender? O Exame Nacional do Ensino Médio gosta muito de falar a respeito de cores. Agora vem um segundo passo, que é aquela história, luz e cores primárias. Qual a relação? O que são essas cores primárias? As células responsáveis pela visão em cores são chamadas cones. E nossos olhos têm 3 tipos de cone. Uma pessoa com daltonismo tem problema em algum desses cones, ou em alguns. Ou a pessoa com daltonismo tem dificuldade de perceber e diferenciar as cores. Então nós temos 3 tipos de cone. O cone que é sensível à luz vermelha, o cone que é sensível à luz verde e o cone que é sensível à luz azul. Como assim? Suponha que a gente lançou aqui uma luz verde que vai chegar ao seu olho. Na hora que você lança uma luz chamada luz monocromática verde, apenas o cone verde vai ser sensibilizado, vai ser ativado e vai enviar esta informação para o seu cérebro, que vai falar, opa, eu estou diante de uma luz chamada luz monocromática, então aqui luz monocromática verde.
Então a luz monocromática verde vai sensibilizar apenas o cone sensível à luz verde. E você fala, mas Douglas, eu não tenho outros cones sensíveis a outras cores? Não, só essas três. Mas Douglas, são tantas as cores no arco-íris, por que eu vou ficar só com três? É a sua natureza, é a sua fisiologia. Mas com esses três, você consegue fazer combinações, né? O seu cérebro consegue fazer as combinações e te dar a sensação das mais diversas cores, dessa infinidade de cores que a gente é capaz de perceber na natureza. Agora, se eu enviasse uma luz monocromática vermelha, ela iria sensibilizar apenas o cone vermelho. E se eu enviasse uma luz monocromática azul, ela iria sensibilizar apenas o cone azul. E se eu enviasse uma luz monocromática amarela? Opa, aqui vem a novidade. Uma luz monocromática amarela de uma única frequência e amarela vai acabar sensibilizando o cone vermelho e o cone verde. Essas duas células vão ser sensibilizadas e o seu cérebro vai interpretar isso como luz amarela. Agora eu não sei se você já percebeu, mas tem um jeito de enganar o seu cérebro. E é isso que o seu celular faz, a sua TV faz, que é lançar simultaneamente uma luz vermelha com uma luz verde. E essas duas luzes combinadas, juntas, se propagando juntas, se atingirem o seu olho, também vão sensibilizar o cone vermelho e o verde. Mas o seu cérebro entende a soma do vermelho com o verde como o amarelo. Da sobreposição destas duas cores, vermelho com verde, que a gente está jogando juntas, veja, o que nós chamamos de luz policromática amarela. É uma mistura do vermelho com o verde. Vai sensibilizar os cones vermelho e verde da mesma maneira que o amarelo faz. Então, se você enxergava amarelo aqui, neste caso anterior, você vai enxergar também amarelo nesta nova situação. É assim que os nossos equipamentos eletrônicos enganam o nosso cérebro. Nossos equipamentos eletrônicos só emitem estas três cores, vermelho, verde e azul. E na combinação do vermelho com o verde com o azul, a gente tem as mais diversas cores. Vou colocar aqui para você alguma dessas cores, mas primeiro deixo a lousa para você copiar. As cores primárias de luz são vermelho, verde e azul. Do inglês, a gente usa siglas Red, Green, Blue. É o que nós chamamos de sistema de cores RGB, que é o que acontece nos monitores. A combinação delas vai dar as chamadas cores secundárias. O vermelho junto com o verde vai dar o amarelo, que a gente representa pela letra Y de yellow. Se você misturar vermelho com azul, dá uma cor chamada magenta. É algo assim meio róseo, azulado, é uma mistura realmente do vermelho com azul. O magenta a gente representa pela letra M. E se você misturar o verde com azul, vai dar aquele azul mais claro, esverdeado, que recebe o nome de ciano, que é representado pela letra C. Enquanto que o monitor do seu computador ele emite essas três cores, a sua impressora ela imprime com estas três, com o amarelo, o magenta, o ciano. E a gente ainda tem aquele toner preto, né, que para deixar um preto mais intenso, que na verdade se você misturar o amarelo, o magenta e o ciano, vai dar algo muito próximo do preto. Nós depois, quando estivermos estudando os fenômenos ópticos, vamos estudar de novo estas representações das cores da luz. Então, aqui são as cores luz primária, vermelho, verde e azul, e estas aqui são as secundárias, amarelo, magenta e ciano, que são oriundas da combinação daquelas luzes, porque o nosso olho humano funciona deste jeito. Cuidado, nem sempre que você está vendo algo amarelo, é um amarelo monocromático, é uma luz com aquela frequência.
Às vezes pode ser esta mistura de luzes do vermelho com o verde e o seu cérebro está sendo enganado. Gostou dessa aula? Deixa aquele joinha esperto. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site www.professordouglasgomes.com e lá você vai ter o curso que precisar. Até a próxima!